Olha só, o Instituto de Pesquisa e Estatística do DF apresentou um levantamento que traça o perfil dos prestadores de serviço por aplicativo aqui na capital do país. Uma pesquisa que revelou, inclusive, que o DF tem hoje mais de 30 mil prestadores de serviço por aplicativo. Para a gente repercutir esse estudo, não é? A gente recebe agora ao vivo, aqui no Nova Manhã Brasília, o Rafael Richter, ele que é coordenador de estudos e avaliação de políticas socioeconômicas do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF. Rafael, bom dia, bem-vindo ao Nova Manhã Brasília. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes. Muito Bom, obrigado por me receber. a gente que agradece por ter aceitado o nosso convite prontamente. Esse levantamento, ele abrange tanto as pessoas que fazem transporte de passageiros, quanto aquelas que fazem entrega de produtos ou serviços. É isso? Conta um pouco mais pra gente. Sim, a gente fez uma pesquisa nos domicílios e essa pesquisa ela é bastante importante. Ela traz uma realidade. Vocês devem ter visto algumas notícias sobre pets e tudo mais que também são derivadas dessa pesquisa. Então, ela gerou vários estudos. Um deles foi esse sobre prestação de serviço por aplicativo. E muitas vezes, quando a gente fala em aplicativo, as pessoas já pensam no Uber, no 99, mas existem vários outros. Existem aplicativos para fazer mercado, como o Corner Shop, existem aplicativos de entrega, como o Rappi, existe entrega de comida, como o iFood. Então, existe uma realidade nova de vários tipos de aplicativo e a gente chegou a um número de pessoas ocupadas de mais de 30 mil. E isso gera mais ou menos 2,5% da população ocupada do DF. O número pode parecer pequeno, mas é mais do que tem no setor de transporte e é praticamente o que tem em alojamento e alimentação e indústria. Então é um setor que ficou bastante grande aqui também. Olha só. Rafael, quando eu vejo uma notícia dessa, me provoca um pouquinho, não sei se angústia é a palavra certa, mas a gente, ao mesmo tempo que ouve tanto que a gente tem que largar mais o celular, né, tomar cuidado e não ficar muito com esse aparelhozinho na mão, por outro lado, a nossa vida hoje está toda aqui, né? Os aplicativos, você quer conhecer alguém, você pede para dar uma olhadinha no celular dele, para ver ali como é que é a tela de apoio, qual a quantidade de aplicativos que tem, quantos são, e é bem isso que você disse. Hoje tem aplicativo para tudo, a gente não faz nem ideia. E se a gente descobrir que tem, a gente vai querer ter, né? É uma nova realidade mesmo, e o fato de ter um mercado de trabalho crescente em relação a isso é uma prova de que não tem jeito, a gente vai ter que encontrar um equilíbrio aí, mas o celular é parte de nós hoje, né, Rafael? Com certeza. A gente tem um acesso a serviços que antes não tínhamos, né? Ou eram menos acessíveis, e agora está tudo na nossa mão. Vem direto do celular e a gente já pode trazer uma pessoa para resolver alguma questão, comprar, fazer mercado, transporte, tem várias funcionalidades hoje em dia. Agora, Rafael, um ponto que vem à mente quando a gente analisa um pouco essa pesquisa, né, é justamente a questão se isso indica esse incremento no número de prestadores de serviço por aplicativo, se isso indica uma precarização ou um aumento do trabalho informal no DF. Se são pessoas que muitas vezes tinham outros ofícios, mas que por não encontrar trabalho nas suas áreas, por necessidade, inclusive, de incrementar a renda, migraram para esse tipo de serviço, que tem, obviamente, todo o seu mérito. Hoje ninguém viveria, eu acho, sem essas entregas, sem um transporte por aplicativo. A gente realmente depende desse serviço, mas muitas das pessoas talvez realizassem outros ofícios e passaram para esse por necessidade. Existe de fato esse movimento? É uma análise correta? Olha, quando a gente fez esse estudo, e aqui eu preciso agradecer ao João Pedro, que trabalha com a gente, que ele tocou boa parte dos trabalhos, a gente notou que a média salarial do prestador de serviço por aplicativo está em torno de 2.500. Quando a gente vê em termos de escolaridade, ele recebe mais ou menos a mesma coisa que o trabalhador em outros setores, quando a gente vê para fundamental completo, médio completo, até essas escolaridades. Quando tem uma diferença muito grande é quando a pessoa passa a ter um ensino superior. Quando ela passa a ter um ensino superior, ela costuma ganhar bem mais fora da prestação de serviço para o aplicativo do que nessa prestação de serviços. É, eu acho que um dos maiores méritos da pesquisa foi ter descoberto quantas pessoas são, qual que é a situação deles, tanto de segurança alimentar quanto de
que ficou bastante grande, quanto é, o rendimento, condição, onde eles moram. Tudo isso foi um mérito dessa pesquisa que ela é, de certa forma, inédita. Você não tem uma estimativa tão precisa quanto da PEDAD em outros estados, por exemplo. A gente pode dizer que com a PEDAD a gente conseguiu olhar para essa população com um detalhe que é um pouco raro, ela é bastante inédita nesse sentido. Agora, Rafael, tem um ponto aqui que fala que a média salarial desses prestadores de serviço por aplicativo informais é menor do que a dos demais informais do DF. Essas pessoas ganhariam ali algo em torno de R$ 2.523 contra 3.061 dos demais informais. Então, ainda existe uma certa disparidade entre os informais que prestam serviço por aplicativo e os informais em geral, não é isso? Existe. Essa diferença entre quem está prestando serviço e outros tipos de trabalho informal, ela está aí em torno desses R$ 500, se a gente comparar o prestador informal com os informais. A gente olha principalmente para a questão de escolaridade aí. Isso muda um pouquinho. A maior parte dos prestadores de serviço por aplicativo tem ensino médio. Eles, no geral, têm um pouco menos de ensino superior do que a população ocupada, cerca de 5 pontos percentuais a menos, e isso influencia um pouco nos rendimentos, até porque a escolaridade ela afeta os rendimentos do prestador de serviço por aplicativo, mas é um trabalho um pouco mais homogêneo. Então a gente viu que não muda tanto assim o rendimento. Rafael, a gente está falando dos prestadores de serviço, ou essa pesquisa inclui também, por exemplo, os desenvolvedores desses aplicativos? Não, os desenvolvedores não foram abordados nessa pesquisa, mas eles, no geral, eles recebem um salário mais expressivo que isso. Imagino. Me chamou muita atenção a questão do gênero também, né, Ariane? Olha só, essa pesquisa aponta que 88,5% desses prestadores de serviço por aplicativo, no caso dos informais, são homens. Com carteira assinada cai um pouquinho, mas ainda assim a prevalência ela é bastante forte, 76,9% desses prestadores são homens. Que pode ajudar a explicar essa questão de muitos mais homens? E é verdade, né? Quando você pega um Uber, quando você pede um iFood, geralmente é um homem, Rafael. Bom, a gente viu que essa é uma área ainda com uma presença masculina muito grande, então nesse sentido ele é parecido com o setor da construção. Se a gente for pensar em setores assim, mais ou menos do mesmo tamanho, eles são muito mais balanceados. Você tem, por exemplo, alojamento e alimentação, tem ali mais ou menos meio a meio, tem o mesmo número de pessoas. Então, dá para ver que, assim, realmente tem muito mais homens aqui e a população ela é bem mais jovem do que ela costuma ser. Então, raramente costuma ser da população ocupada. Então, você tem poucas pessoas acima de 60 anos, se eu não me engano, acima de 70 tem praticamente zero na nossa pesquisa. Então, realmente, a gente não investigou a fundo a razão de terem mais homens, mas a gente começou a levantar hipóteses lá, e isso pode ser fruto de novas pesquisas no futuro. Rafael, agora são 8h20, já finalizando pelo menos aqui da minha parte. Você falou justamente que é uma pesquisa inédita se a gente for olhar esse viés, esse detalhamento que vocês fizeram. E a gente ouve por aí muitas reclamações por parte de muitos desses entregadores, muitas vezes dos motoristas por aplicativo, que às vezes se sentem abandonados pelas empresas, que têm os riscos, especialmente ali daquelas pessoas que trabalham na moto, de quem trabalha à noite, virando madrugadas. Tem ali vários casos, a gente já citou aqui, vez ou outra no Nova Manhã Brasília, de entregadores que são humilhados pelas pessoas que pedem, que fazem esses pedidos, né, que não encontram ali nenhum ponto de apoio para se alimentar, para tomar uma água, para usar um banheiro. A expectativa de vocês é que essa pesquisa respalde políticas públicas para esse pessoal que tem crescido ao longo dos anos e de alguma forma torne, né, a profissão deles mais digna, mais respeitada. Esse é o objetivo final dessa pesquisa? O nosso objetivo era trazer informações que não existiam. Então, para fazer uma política pública, a gente a gente tem que partir de algum ponto, quer saber quantas pessoas têm, quanto elas ganham, como é que está a segurança alimentar, como é o domicílio delas,
qual que é o tamanho da jornada de trabalho, onde elas estão, para onde elas vão. E a gente conseguiu levantar todas essas questões nessa pesquisa. Então, eu acho que é uma informação muito rica, no sentido que agora a gente pode sentar, conversar com eles para outras coisas e sabendo as informações básicas, que antes a gente tinha algumas dificuldades de obter. Muito legal, Rafael. São 8 horas e 22 minutos. Você que está ligando o rádio agora na Nova Brasil FM, a gente está conversando com o Rafael Ritt, que ele é coordenador de estudos e avaliação de políticas socioeconômicas do IPDF, a antiga Codeplan, e traz uma pesquisa muito interessante e inédita, que é o contingente e um pouco do perfil detalhado dos trabalhadores que prestam serviço em aplicativos, como o Uber, o 99. A gente está começando uma nova legislatura, né, Rafael, nacional e local também. Estão chegando novos deputados distritais. O governador Ibanez Rocha foi reeleito para mais 4 anos de mandato aqui à frente do governo do Distrito Federal. Eu não tenho dúvidas de que esses números serão muito úteis para esses legisladores olharem com carinho para esse contingente de 30 mil pessoas, pouco mais de 30 mil, como o Rafael nos pontuou agora há pouco. É um contingente bem próximo ao de alojamento e alimentação e da indústria em geral no DF, não é pouca gente, que muitas vezes vê nesse tipo de serviço uma oportunidade, né, Rafael, de ter um dinheiro imediato, né? A gente está falando de uma renda entre R$ 2.500 e R$ 3.000. Esse cara não espera o final do mês ou não recebe em dia 15, dia 30, ele trabalha num dia e ganha esse dinheiro, e isso talvez tenha esse efeito psicológico. A pessoa, beleza, estou ganhando dinheiro, né? Estou ganhando hoje, estou ganhando amanhã, estou ganhando depois, mas é um tipo de trabalho que a gente vai ter que olhar com muito carinho para pensar no futuro, na aposentadoria, em direitos trabalhistas. É uma situação muito delicada e vocês fazem um belo serviço ao apresentar esses números. Parabéns, Rafael, por essa pesquisa. Muito obrigado, eu agradeço bastante pelo espaço e deixar um abraço para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Bom fim de semana, bom ano novo, ainda em tempo. Muito bom.